Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi. Olá. Boa noite. Como vocês estão? Me conta de onde que vocês vão nos assistir hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre problemas de memória. Eu sou a Gisele, eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar, gestão da qualidade, segurança do paciente, CCIH e UTI. Oi, oi, pessoal de Santa Catarina, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre perda de memória, né, que é muito recorrente em pacientes com fibromialgia, e vamos convidar a doutora Ana Júlia, reumatologista, para estar participando com a gente. Pessoal de Natal, Porto Alegre, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita e já encaminha essa live para as pessoas também ter essas informações. Pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, que bacana, sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar a doutora Ana Júlia. Pessoal de Maranhão, Salvador, Bahia. A doutora Ana Júlia. Rio Grande do Norte, Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar aqui a doutora Ana Júlia. Oi, oi. Olá, boa noite. Bem? Boa noite. noite. Que bom ter você aqui com a gente novamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre uma honra falar aqui. E sempre um aprendizado também, né? A gente tem um momento muito proveitoso aqui nas lives. Verdade, é muito bom. Fique à vontade em se apresentar para os nossos seguidores. Sim, então eu sou Ana Júlia, sou médica reumatologista. Eu trabalho presencialmente em Belo Horizonte, mas online para o Brasil todo. Assim, até outros países, né? Eu vi Que algumas bacana. pessoas aí comentando, né? Sim. E é isso. Eu tô aí no Instagram, já tem 3 anos, completou 3 anos agora há pouco, e é muito engraçado, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito, muita coisa mudou, e acho que essa troca é boa, sabe? É boa para todo mundo. É muito bom. E é muito bom saber, né, que a gente consegue alcançar tantas pessoas, levar informação tanto para os pacientes quanto para os familiares, e a gente sabe da realidade de muitos que não têm a oportunidade de estar consultando, né, com especialista, que seria o ideal, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de levar informação, conhecimento para o nosso público, para os amigos e familiares também. E é muito bom estar aqui novamente. Seja muito bem-vinda. Muito Pessoal, obrigada. já tem caixinha de pergunta aqui. A gente vai falando um pouquinho e aí no decorrer da live a gente vai trazendo também as perguntas dos seguidores. E muitas dessas perguntas a gente acaba respondendo também, né, no decorrer da live. Da conversa, né? Exatamente. Sim. Acho que como aqui tem muita gente, tem pessoas aí que já sabem que tem fibromialgia há mais de 5, 10 anos, mas tem pessoas que acabaram de descobrir, né? Eu acho que é bom fazendo uma introdução, assim, lembrando o que é a fibromialgia, né? Sim. Que é uma síndrome dolorosa difusa crônica, ou seja, síndrome porque tem um conjunto de sintomas e sinais, então não é só um sintoma. E isso causa muita confusão, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas assim, glicose maior que X é diabetes, pressão maior que tanta é pressão alta. A fibromialgia não tem um marcador específico, um único sintoma, um exame, né? Que vai dar esse diagnóstico. A gente baseia num conjunto de sintomas, por isso que a gente fala síndrome, né? E dolorosa crônica, porque o principal é realmente a dor difusa crônica, né? Para ela ser considerada crônica, é aquela dor que está durando mais de 3 meses. E para ser considerada difusa, é uma área ampla, como o próprio nome sugere, e não
que não seja de um determinado dermátomo, ou seja, não é de um determinado trajeto nervoso. Ela não tem uma explicação anatômica neurológica específica, tipo, tá comprimindo esse nervo. Que aí seria outra coisa, né? A fibromialgia não tem isso, então ela é uma questão difusa e às vezes acomete mais que um quadrante do corpo. Então, às vezes, o lado direito, o lado esquerdo, ou então uma parte de cima, a parte de baixo. É isso que a gente olha aí, né, na questão do diagnóstico. Mas aí ela tem outros 3 pilares, que é a questão da fadiga crônica, que é a exaustão, né? Os transtornos de humor, em especial ansiedade e depressão, e a insônia, né? Os distúrbios de sono, melhor dizendo. Até fiz uma live sobre isso ontem. Que vai desde não pegar no sono até um sono leve interrompido ou um sono não recuperador. Só que aí um dos sintomas não está dessa base aí, né, do diagnóstico, mas é muito, muito frequente. Assim, os estudos falam mais de 90% dos pacientes são os sintomas envolvidos com a cognição, né? Ou seja, uma memória fraca, esquecimentos, dificuldade de concentração. Realmente são sintomas muito, muito, muito frequentes mesmo. E acaba que prejudica muito, e tem alguns relatos aqui que alguns seguidores portadores da fibromialgia estão falando que depois, né, que teve alguma doença infecciosa ou Covid, piorou mais ainda essa questão da memória, infelizmente. Exato. O Covid é outra coisa, né? Que a gente acabou de sair desse estado de alarme, né? Depois de 3 anos. Ele ainda existe, mas não está mais como um alarme global. Mas nesses 3 anos, dos sintomas pós-Covid mais importantes e talvez mais limitantes foram mesmo essa questão da memória, da alteração da memória. Foi em graus diferentes, né? Assim, pessoas mais graves, outras mais leves. Mas, em geral, as pessoas tiveram, sim, questão ou de memorização ou de concentração afetada, sabe? É um dos sintomas mais associados aí com essa questão do famoso Covid longo ou síndrome pós-Covid, né? E ontem mesmo eu estava vendo um artigo, assim, de uma revista médica, um aplicativo médico, na verdade, que avisa coisas novas, que era sobre isso, né? Mesmo Covid leve pode deixar alterações na memória. Então, é uma coisa que a gente ainda vai aprender muito com esses sintomas diferentões novos por causa dessa doença nova que foi a Covid, né? Então, foi tudo uma novidade, mas sim. E se a pessoa já tinha fibromialgia e ela teve Covid, ela soma 2 fatores, né? Além de contar tudo que estava envolvendo, assim, com a pandemia em si, você está com Covid, né? Às vezes a gente passou por internação, ansiedade, estresse, isso tudo influencia, né? Verdade. E vamos começar aqui. A gente fez um roteirinho para a gente não se perder. E por que é tão comum essa questão da perda da memória na fibromialgia? Sim, essa pergunta é muito boa. Tem a ver com a própria origem da fibromialgia, assim, né? O que causa a fibromialgia, falando de uma maneira neurobiológica, né? A origem ali da fibromialgia é a famosa sensibilização central. O que é isso? São as alterações nas vias neurológicas que regulam a dor. Então, ou seja, a gente tem uma via que leva o estímulo doloroso para ser interpretado e ele passa por algumas partes no corpo onde isso pode ser amplificado ou diminuído. E a gente ainda tem a via descendente que inibe o estímulo doloroso como uma maneira de proteger a gente mesmo, né? Por isso que a gente às vezes usa uma roupa, não está muito confortável, mas vai trabalhar e esquece dessa roupa que estava incomodando. Por quê? Porque a gente tem essa via inibitória, né? Só que o que acontece? Na fibromialgia, esses circuitos não estão funcionando muito bem. Então, a via que está levando o estímulo doloroso está hiperexcitada, então está muito estimulada e a pessoa sente mais dor do que era esperado. E a via inibitória não funciona legal. Beleza. E aí, o que acontece? Esse estado de dor crônica deixa o cérebro em estado hiperativo mesmo, tipo um estado de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Então, vem essa questão de hiperatividade ali dos circuitos.
E isso prejudica, né? Eu tô falando para simplificar bastante, mas é como uma coisa está associada à outra, né? Isso prejudica a atenção. Então, a pessoa não consegue manter atenta em uma atividade, é como se ela ficasse distraída, né? Então, é como se a dor distrai o cérebro, porque ele está hiperativo ali, com aquele sinal de alarme que é a dor, né? Porque a dor sempre foi uma questão Uhum. para a gente, ou a gente correr ou lutar, né? Desde Verdade. a origem. Então, ele nesse estado, ele não consegue, né? Guardar as informações, memorizar, é como se a pessoa estivesse desatenta. E aí vem os esquecimentos. Então, os esquecimentos são muito dessa memória que a gente fala que é a memória episódica, a memória de trabalho. É assim, onde eu deixei, o que eu ia fazer agora? Coisas, essas memórias mais recentes que a gente fala, né? Então, a gente não esperaria que pela fibromialgia a pessoa esquecesse um rosto de uma pessoa importante, de um parente importante. Isso aí já seria outro grupo de doenças, né? Que seria aí parecida com Alzheimer, por exemplo. E lembrando que esses esquecimentos da fibromialgia não são nenhum fator de risco para Alzheimer, tá, gente? Não tem nada a ver, não vai levar a Já Alzheimer. respondeu uma pergunta da nossa seguidora. Ela acabou de perguntar exatamente isso. Pois é, exatamente. Então, o que eu sei que é o medo de todo mundo, as pessoas ficam assim, Sim. nossa, ficando esquecida, será que é Alzheimer? É claro, sempre tem que passar pela avaliação médica e tudo mais, mas em geral a gente pode quase jurar que não tem nada a ver com Alzheimer, que é a fibromialgia mesmo, né? Que é muito frequente, assim, mais de 90% dos pacientes têm. E por causa disso, né? Porque a dor, ela atrapalha a concentração e sem concentração, a memorização também fica falha. E aí vem os esquecimentos, e por isso que é tanto dessas memórias recentes, né? Dessas coisas aparentemente bobinhas, né? Assim, onde eu deixei tal coisa, onde eu deixei a chave, o que eu ia fazer agora, o que eu tinha programado para fazer, o que eu ia falar mesmo. Esquecer nesse sentido, né? Então, é daí a associação. E é claro, outras situações que deixam o cérebro em estado de alarme. A ansiedade, né? Então, a ansiedade é aquela sensação que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Então, também é encarado como tem taquicardia, né? Aumento da frequência cardíaca, sua frio. Isso tudo é encarado pelo corpo como realmente se alguma coisa fosse acontecer, você fosse ser atacado, você tem que fazer alguma coisa, você tem uma descarga de adrenalina, né? Então, vem todos esses sintomas. E isso também, o cérebro está hiperativado, ligadão, porque é como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento, pensamentos acelerados, e aí a pessoa ela perde essa capacidade de manter-se atenta, né, temporariamente ali durante essa questão da ansiedade. Não fica atenta, não consegue ficar atenta, então não memoriza. E é interessante a gente falar que essa função nossa de memorização, de atenção e de memorização é uma função cognitiva, né? Uma função do cérebro muito refinada. Ela exige muitas coisas, assim, parece uma coisa boba, né? Assim, porque a gente tem isso, o ser humano tem isso, mas é uma das habilidades assim mais características do Homo sapiens e que exige muito. Exige que tenha um sono legal, porque senão a atenção também vai estar comprometida, que você não esteja com pensamentos acelerados, que, sabe assim? Que você esteja alimentado, hidratado. Então, assim, realmente a atenção e a memorização são funções refinadas, assim, né? E mínimas alterações em outros âmbitos podem influenciar. Então, imagina aí uma questão de uma ansiedade ou de uma fibromialgia em crise, certamente influencia, né? Então, acaba que quando o paciente está em crise, essa perda da memória e dificuldade na concentração, ela aumenta, né? Exatamente, aí aumenta. Sim, certinho. O pessoal já está perguntando sobre as medicações. Peraí, gente, que a gente vai chegar. Ai, doutora, fala um pouquinho. Eu vi alguma pergunta rápido, mas alguém falou de TDAH, mas tipo assim, é como se a fibromialgia ela fizesse um TDAH induzido mesmo. Foi pelo causa dos sintomas dela. Parece com um TDAH, não é TDAH, obviamente, né? Mas assim, o mecanismo que é alterado ali é justamente a concentração mesmo. É essa função cognitiva que está atrapalhada e por isso que a memorização está prejudicada. Então, é parecido, né? Então, inclusive,
na hora de investigar, né, o reumatologista ou psiquiatra, se você passar pelo psiquiatra, vai ter que diferenciar isso, porque senão vai falar que é TDAH de cara, né? E na verdade tem uma outra base aí que é a fibromialgia. Certo. E as medicações, elas podem estar alterando ainda mais essa questão da memória? Ah, essa pergunta é boa. Em geral, as medicações hoje que a gente usa na fibromialgia, elas são muito boas, assim, no sentido de... É porque antigamente tinha aquelas medicações mais pesadas, né? Que eram meio dopantes, meio, né? Depois a pessoa tinha aquela sensação de ressaca e tudo. Mas hoje, os que a gente mais preconiza não tem esses... Não é esperado esses efeitos colaterais, assim, sabe? Então, tanto que um dos grandes vilõezinhos aí na medicina e na fibromialgia em especial são os benzodiazepínicos, né? A gente tenta sempre que possível não passar essa medicação, que é o que? O famoso Rivotril, né? Sei que muita gente usa, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na fibromialgia, porque a gente vê que sim, o Rivotril pode ter uma influência aí de atrapalhar a memória, a memorização, o esquecimento, além de ser uma medicação com potencial de vício, né? Então, realmente, se você pegar qualquer consenso europeu, americano, brasileiro, sempre fala assim, evitar benzodiazepínico, ou seja, Rivotril e similares para pacientes com fibromialgia, por causa dessa possibilidade. É uma medicação que a gente passa pensando em fibromialgia. Às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade grave que ela precisa usar, né? Mas é sempre aquela questão assim de dosar e de já começar uma outra medicação que pode ser mantida para o Rivotril conseguir ser suspenso, sabe? Então, uma medicação problemática em falar de memória é essa, que de qualquer maneira gera uma medicação que a gente não gosta muito de passar, né, para quem tem fibromialgia. As outras medicações, duloxetina, pregabalina, gabapentina, mitriptilina, nortriptilina, a gente não esperaria alteração na memória, na concentração por elas, não, sabe? A ciclobenzaprina, que é o Miozan, que a gente pode usar para crise, é muito variado de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fica derrubado com o Miozan, né? Dá muito sono e no outro dia fala dessa sensação de ressaca. Então é bom observar a resposta de pessoa para pessoa. Tem gente que usa 5 miligramas e fica assim derrubado. Tem gente que usa 10 e não faz diferença, né? É muito curioso. Então, mas o Miozan, que é uma medicação que a gente não usa, a ideia não é usar contínuo, é usar para crise, pode ser uma coisa que pode, né, dar essa sensação assim de uma certa ressaca no outro dia, tipo como se não tivesse funcionando legal o cérebro, assim como se tivesse, nossa, eu tô meio avoada, a cabeça meio vazia. Não é todo mundo de novo, né, gente? É sempre bom lembrar, mas ela seria ela, assim, talvez, né? Agora as outras a gente não espera esse efeito colateral. Ai, olha, perguntaram o Zolpidem, né, gente? Ai, Zolpidem é um problema também. Porque o Zolpidem é uma medicação que vai no mesmo receptor lá do Rivotril, sabe? Eu sei que todo mundo passa Zolpidem, todo mundo toma Zolpidem, tá uma epidemia de Zolpidem, assim, mas ele também não é uma medicação tão tranquila, porque também tem o potencial de viciar, sabe? E pode ter essa questão aí da ressaca do outro dia, de afetar a memorização, sabe? Então é uma coisa que a gente deveria usar muito pontualmente, tipo assim, aconteceu uma coisa muito séria, sei lá, um familiar internou, algum trem assim que a pessoa não tá conseguindo dormir mesmo. E aí usa enquanto essa situação está acontecendo. Mas o ideal não seria usar realmente para todo sempre, não, sabe? Bem esporádico, né? E o que que o paciente pode estar fazendo para melhorar essa questão da memória? O que que pode fazer para estar ajudando a melhorar a concentração, né? E automaticamente melhorar a memória? Sim. É complexo, né? É aquela Complexo, né? Uma live é pouca para a gente falar sobre, exato, sobre isso. exato. Porque assim, quando a gente para pensar, é simples, mas é complexo. Porque, por exemplo, Verdade. como que está envolvido na memória aí, nessa questão dos esquecimentos na fibromialgia? É a dor, a alteração de sono, a ansiedade, depressão e a fadiga, ou seja, a gente vai ter que fazer coisas para melhorar esses pilares que estão, no final das contas, resultando em memorização ruim, né? Então, é por isso que
Mas que é simples, porque eu vou falar coisas, por exemplo, fazer exercício físico. Também tem estudos que mostram que melhora a função cognitiva, o cérebro funciona melhor quando a pessoa faz exercício físico. Além disso, né, tem esse ato direto, né, do exercício físico fazendo o cérebro funcionar melhor, oxigenar melhor, realmente funcionar melhor, né? Mas também tem a questão do exercício físico ser importante para controlar as dores na fibromialgia, ou seja, se controla a dor, controla essa questão da desconcentração induzida pela dor, né? O exercício físico também melhora o sono, então se melhora o sono, melhora a memorização. Aí o exercício físico melhora a fadiga, se melhora a fadiga também melhora a memorização. Então tem um ato direto e indireto para essas outras questões, né? Cuidar do sono, porque realmente na fase profunda do sono que acontece tanto produz substâncias para combater a dor, né, quanto também que é importante para o ato final de memorização. Senão o cérebro ele não funciona legal, né? Assim, se a pessoa está sempre muito desgastada e sem recuperação completa aí do sono. Que mais? Ansiedade, igual eu falei, né? A ansiedade já deixa o cérebro ligado, literalmente ligado. Alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, pensamentos acelerados, suar frio, coração batendo forte, palpitação. Então, tudo isso atrapalha na questão da memorização. Então, a gente teria que ver o que está envolvido nessa ansiedade aí. Será que é uma situação que pode ser mudada também, assim, no trabalho, na família, em casa? É um transtorno de ansiedade que está precisando de medicação? Como é que está essa questão da terapia também? Porque tem muita resposta à terapia mesmo, os transtornos de ansiedade e depressão, né? Então vai atuar muito nesse lado aí. E uma coisa interessante, né? Tanto para o sono quanto para a ansiedade e depressão, em especial a ansiedade, é a meditação, né? E são outras práticas corpo-mente, tipo tai chi, yoga. Tem estudos científicos bem validados mostrando que realmente alivia. É muito eficaz, né? Exato, muito eficaz, tanto para a ansiedade quanto para a dor. Então, olha só, outro ponto. E a fibromialgia em si também, se ela estiver precisando de medicações por causa da dor, além do exercício físico, né, que eu já falei. Então, tá vendo? É simples, porém complexo. Porque no final das contas, para melhorar isso, tem que melhorar a fibromialgia, né? Então, são aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Exercício físico, sono legal, cuidar da mente, E a ter uma hidratação, doutora? E a alimentação. A alimentação, ela tem que ser balanceada, assim, evitar industrializados, embutidos, enlatados, cigarro, álcool, são todas coisas que o cérebro não gosta muito. Então, assim, realmente, essa alimentação mais balanceada, mais saudável, mais de comida de verdade, né? Seria importante também. E também aquela coisa, né? Pensando aí no sono, refletindo na memorização, bebidas estimulantes, café, Coca-Cola, chamate, outra comida pesada à noite também é uma coisa que deveria ser evitada. Café até no máximo 16 horas, e olhe lá, porque dependendo da pessoa, às vezes até depois de meio-dia já é perigoso, assim. Então, é outra questão. Mas não tem uma proibição, assim, de um grupo alimentar específico, no sentido assim, não pode, sei lá, não pode glúten. Não, só por causa disso, não, né? Vai ser outras situações que vão levar à restrição de glúten ou redução, né? Mas só pela questão da fibromialgia e a memória, não. Mas é mais uma questão de realmente ter uma hidratação legal, uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, vegetais, nutrientes e reduzida em coisas industrializadas. O equilíbrio é tudo, né? Exato. Certo, tem algumas perguntas. Falou aqui, ó, chá de mulungu é legal para o sono. Isso é bom para relaxamento e para sono, é interessante, sim. Só beber pequenas quantidades para você não ter vontade de ir no banheiro no meio da noite, né? Mas é muito legal mesmo o chá de mulungu. Certo. Vamos ver aqui, tem algumas perguntinhas aqui também. Pessoal, aqui, a Eliane está falando que tem enxaqueca, né? Além da enxaqueca, a fibromialgia, e aí parece que junta tudo, né? E piora mais ainda. Existe uma associação grande, né, de fibromialgia com enxaqueca, né?
Porque a enxaqueca também tem esse fenômeno de alteração das vias que regulam a dor, só que aí ao invés de ir para os músculos e articulações, vão para a região da cabeça, né? Então, por isso que é mais frequente enxaqueca em quem tem fibromialgia e fibromialgia em quem tem enxaqueca. Então, essa associação realmente é verdade. E aí pode também ter esse resultado aí na memorização, né? Certo. Vamos ver, tem mais alguma aqui. Você consegue abrir a caixinha de pergunta aí? Deixa eu ver. Será que eu consigo? Ah, eu Deu consigo! certo? Deu, eu não sabia, não. Achei que era só você. Não, Que você... tem algumas que você já respondeu, né? Aham. Mas tem outras aqui, vamos dar uma olhada. Então, você quer que eu olhe aqui? Pode ficar à vontade. Você já... Realmente veio essas da enxaqueca, né? Que a gente já falou. Uhum. Aí até uma pessoa, que a Eliane, falou que está controlando mais a enxaqueca e com isso ela está melhor do sono e melhor dos sintomas em geral. Olha, legal. Isso é bom. Verdade. A Eliane, a mesma Eliane que falou que está aliviando com essas mudanças, mas ela falou uma coisa, não é fácil manter a rotina. Exatamente. Então, olha só, é aparentemente simples o que eu falei, né? Basicamente tem uma vida saudável, né? Uhum. Mas é difícil manter. É aquela coisa fácil que é difícil. Mas é complicado, né? Exato. Porque realmente, assim, aí às vezes as coisas da vida da gente acontecem, coisas que estão fora do nosso controle e que vai tirar aquela rotina que você lutou para conquistar, mas isso acontece com todo mundo, não é só você que tem fibromialgia. Então o importante é, tipo, aconteceu alguma coisa que sair do trilho. Não, beleza, aos pouquinhos você volta. E voltar vai ser sempre mais fácil do que se você nunca tivesse feito isso, né? Verdade. Sempre mais fácil retornar. Olha só, a Hebe Cardoso, né? Um episódio traumático psicológico pode desencadear essa dor difusa crônica da fibromialgia? Pode sim. Provavelmente a pessoa tinha uma tendência genética, como se o gene estivesse lá, só que adormecido, né? Dormindo, tranquilinho lá, não está manifestando, e a pessoa tem um episódio traumático e acaba sendo um gatilho para desenvolvimento da fibromialgia. Existem alguns estudos até com aquelas pessoas que saem da guerra, né? Veteranos de guerra, com aumento de situações de dores crônicas depois, né? Que é um grande estresse, né? Uma situação de estresse pós-traumático. Então, sim, pode sim influenciar num gatilho para desenvolver a fibromialgia. Muitas pessoas perguntaram do Venvance também. Essa é uma dúvida que, inclusive, eu tinha, assim, né? No último Congresso Brasileiro de Reumatologia, né, que foi em Gramado, foi no ano passado, foi um dos temas que a gente perguntou, porque às vezes a pessoa, o principal sintoma que está mais incomodando não é nem tanta dor, é mais o esquecimento, a dificuldade de concentração, né? Eu tenho algumas pacientes que estão assim, eu quero muito fazer meu mestrado, meu doutorado, e eu sinto que eu não dou conta, porque eu não estou conseguindo memorizar ou ficar horas estudando como eu ficava antes. E é uma coisa muito agoniante para a gente também, né? A gente quer também dar um grau, dar uma ajudada, né? Não tem muitos estudos falando da questão dessa parte da memória com o Venvance na fibromialgia, né? Porque ele é muito usado no TDAH mesmo, né? Não tem muitos estudos nessa parte. É uma coisa que eu discutiria, às vezes, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela estava nessa investigação, tinha um transtorno depressivo que no momento estava controlado, e tinha fibromialgia, né? Que uma das coisas que estava mais incomodando era a concentração e a memória. Então, eu não queria que eu introduzisse uma medicação que é uma tentativa e atrapalhasse a depressão dela ou, de alguma maneira, atrapalhasse o tratamento que já estava dando certo, né? E aí eu conversei com o psiquiatra. Então, assim, essa questão do Venvance vai ser muito individual, sabe? Não vai ser uma coisa, não tem nenhuma consenso, né? Tipo assim, o paciente com fibromialgia deve usar Venvance se ele tá com esquecimento. Não tem nenhum consenso médico, assim, indicando, mas é uma coisa que pode ser avaliada dependendo da situação e acompanhada direitinho, né? Mas realmente, se você me perguntar diretamente assim, a fibromialgia indica o uso de Venvance? Não, diretamente assim não. Mas seria uma situação que talvez pudesse avaliar, né?
Vamos ver. Ah, é, outra coisa que eu lembrei, né? Que você falou como melhorar a memória, porque eu falei dessas questões, né? E outras coisas também, gente, que alguém falou e fiz um curso e tal. Essas coisas que parecem bobagem, mas não é bobagem, é uma ginástica para o cérebro mesmo, né? Situações para estimular a memória mesmo, né? Vou tentar voltar a um hábito de leitura, aprender uma coisa nova, nem que seja assim. Não quero uma coisa que tome o tempo de vocês, assim, também, né? Que a gente sabe que não, nem sempre dá ficar aprendendo várias habilidades, né? Mas, assim, nem que seja, assim, sei lá, um aplicativo desses gratuitos de língua, para você aprender uma língua nova ali. Alguma dessas situações, assim, sabe? Uma nova habilidade, leitura. O exercício físico, igual eu falei, né? Que também ele acaba fornecendo novas sinapses e ajudando nessa questão da memorização, né? Instrumento musical. Então, assim, parece uma coisa assim, ai meu Deus, sério que você tá falando isso? Mas é verdade, a gente estimula muito essa questão das conexões das sinapses nervosas, forma novas sinapses, novas capacidades de memorização. Então, também é uma coisa interessante. Jogos. Flores que colocou aqui palavras cruzadas, não consegui ver o nome, mas eu já vi umas 3 vezes. Diz que ajuda bastante também. Palavras cruzadas, muito legal, sabe? Assim, então é um momento ali que você vai concentrar naquela atividade e ainda vai estimular a memória. Então é interessante, sim. É muito bom, né? Mais alguns aqui, vamos ver aqui. A Jaqueline perguntou: a fibromialgia pode piorar com a menopausa? Pode. A variação hormonal, né? Pode refletir. Não quer dizer que você vai ficar assim para sempre. Por exemplo, provavelmente você está passando pelo momento da menopausa e isso vem uma alteração aí no seu equilíbrio prévio, né? Vem os sintomas, mas aos pouquinhos as coisas vão assentando também. Certo. Alguém falou uma coisa aqui que está mudando de faculdade. A Fibro e eu, né? Estou tentando mudar de profissão. Cadê? Estou no 3º ano de faculdade de fisioterapia. Tem ajuda, mas é muito difícil mesmo por causa da cognição, né? Que ela falou. Por causa do cognitivo, exatamente. E assim, ao mesmo tempo que é mais difícil, é um desafio, pode ter certeza que está sendo bom para você, não só no lado de estar fazendo uma coisa que você gosta, mas você está estimulando seu cérebro também, sabe? Então, isso tudo reflete, sim, em novas funções, em melhora. Então, você está no caminho certo, tá? Às vezes, você vai ter que dividir mais as tarefas, assim, tipo, se organizar melhor, né? Assim, porque se você deixar muita sei lá, vou fazer um trabalho e aí deixar muito para cima da hora, pode ser que com essa dificuldade de concentração não seja muito legal. Aí vai te dar ansiedade, vai te dar culpa, aí vai atrapalhar seu sono, vai ser uma grande meleca, né? Então, às vezes, organizar, tentar organizar melhor o tempo. E assim, uma coisa, gente, que eu faço, inclusive. Tem pouco tempo que eu comecei a fazer, mas até tem que melhorar. Mas assim, é uma coisa que veio me ajudando, que a gente tem muita função, né? A gente tem muita coisa. Tentar não sobrecarregar o cérebro com coisas bobas, né? Já que a gente, coitado, ele precisa fazer tanto serviço todas as horas. Então, assim, exatamente. Então, ter listas, agenda. Eu sei que pode parecer bobagem, mas assim, só de você tirar aquele peso de ter que ficar lembrando daquilo, aquilo gasta muita energia, sabe? Então, é super importante. Fazer um planejamento, né? E escrever isso na agenda já ajuda a memorizar e não fica com aquela preocupação que tem que lembrar, Exato. porque se esquecer na agenda, né? Realmente é muito bom. Eu não fazia isso, agora eu comecei a fazer, porque realmente eu estava esquecendo coisas básicas. Pois é. Eu comecei a fazer. Por causa da sobrecarga, Exato. né? Eu comecei a fazer isso mais ou menos. Foi ano passado, eu acho que eu comecei. Foi ano passado que eu comecei. E eu ainda tô me aprimorando, sabe? Eu também. Mas é super importante. Não, teve um dia que eu vi que eu realmente precisava seguir a agenda, porque eu marquei 3 compromissos no mesmo dia. E assim, teoricamente no mesmo horário. Falei, como isso é possível, gente? Exato. Realmente precisa organizar, porque acaba que a gente consegue
com a agenda, né, com a programação, a gente consegue desacelerar um pouquinho e tentar concentrar no que está fazendo realmente, né? E não Exato, fazendo uma coisa aqui, igual o povo fala, ah, só tá o corpo aqui, a cabeça está em outro lugar, né? exatamente. Olha, você falou uma coisa interessante também que dá um gancho, porque a gente está muito assim, né? Os tempos de hoje é muito a gente não está presente, né? A gente sempre está, e aí eu estou almoçando, mas eu estou ali Pensando respondendo em um mil WhatsApp. coisas, o que que você vai fazer depois? Exato. E isso, gente, com certeza influencia na memorização. Assim, isso foi uma Sim. coisa que eu senti em mim também, até veio a necessidade da agenda e tudo mais. Imagina se a pessoa ainda por cima tem a fibromialgia, que tem essa influência. Então, a gente realmente a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, sabe? De novamente limitar o tempo de tela. É um desafio. Eu me falo, mas eu não estou limitando nada. Estou tentando, estou tentando. Fazer higiene de sono, né? Que é importante também, porque a maioria das pessoas já vai deitar e não larga o celular, fica deitado e Exato. mexendo no celular e acaba que às vezes o celular até cai em cima e continua ali mexendo. E o sono, que é bom, vai embora muitas das vezes. Exatamente. Então, esse negócio, assim, aí você tá olhando um vídeo, aí de repente aparece outra coisa. Gente, isso aí para memória também é muito ruim, né? Então É, a gente tem que se policiar, às vezes colocar para tipo assim, vou ficar aqui olhar o que os meus amigos estão fazendo, sei lá. Aí coloca assim, 20 minutos, coloca um tempo, porque senão a gente não percebe, fica lá horas, né? Ou vou fazer uma função de trabalho. Por exemplo, eu trabalho no Instagram, né? Então, vou ter que responder as pessoas aqui que me mandaram perguntas e tudo mais. Hoje eu tenho colocado despertador, porque senão eu fico ali, e aí gente, pô, né? Nem viu o tempo passou, passar. não sabe? E aí vem a culpa, porque tinha outras coisas para fazer. Tipo, é muito ruim isso, né? Então a gente tem que ficar atento. Verdade. Deixa eu ver o que mais. Tem muita pergunta aqui, mas tem algumas perguntas que fogem do tema da live de hoje. Inclusive, pessoal, tem várias lives já gravadas no Instagram, muitas delas, assim, com temas diferentes. Então, depois dá uma olhadinha lá. Tem algumas aqui que a gente não vai perguntar, porque foge bastante. O nosso tempo já está finalizando. Mas vamos ver aqui o que está dentro do nosso assunto de hoje. Ver. Aí o pessoal falando que controlando o uso do celular, é importante. Sim, Importante. limitando, né? Muito bom, É, excelente. exato. A Clarice falou que maravilha ver vocês falando disso. Achei que eu era a única. Pois é, em fevereiro eu fiz um evento para as minhas pacientes. Foram 20 pessoas, foi uma coisa pequena, presencial, né? E eu falei muito dessa questão da memória também. Aí foi o que elas falaram. Falaram assim, nossa, eu achei que era só eu, não sei o quê. Aí, como elas viram outras pessoas lá falando as mesmas coisas, é um pouco reconfortante também. Verdade. Saber que é comum e não é, assim, um fator de risco para Alzheimer, para alguma outra Uhum. coisa mais grave, né? Verdade. Aqui. A Simone está perguntando qual que é o melhor exercício para fibra. Eu acredito que seja o que você consiga fazer, né, Simone? Exato, exatamente. É isso mesmo. É o que você se adapta, você gosta, se adapta e consegue fazer. O alvo da gente, a gente gostaria que o exercício conseguisse trabalhar 4 módulos principais, né? O fortalecimento, então ganhar músculos, a parte aeróbica, então, que é essa questão da corrida, caminhada, bicicleta, que aumenta a frequência cardíaca, que é bom para o coração, né? E também produz uma série de hormônios de bem-estar aí, que controlam a dor também. Flexibilidade e equilíbrio. Então, são os 4 pontos que o ideal é que a gente conseguisse trabalhar nos exercícios, né? É claro, por exemplo, a pessoa não precisa fazer os 4 todo dia, né? Senão a pessoa vai viver por conta disso, assim. Seria uma combinação aí ao longo da semana. Seria, por exemplo, esses de força 2 a 3 vezes por semana, o alongamento 2 a 3 vezes por semana. Aeróbico seria recomendado 30 minutos 5 vezes por semana. Deixa eu ver. Aí eu falei todos, né? Aí equilíbrio 2 vezes por semana, mais ou menos. Só que assim, quem tá partindo do zero, sentindo dor, fadiga, insônia, a gente não vai falar assim, olha, você tá partindo do zero e agora 5 vezes por semana, mais 3 dias de musculação, mais.
tipo, a gente vai começar aos poucos, né? Então, só dela fizer, assim, se ela fizer... Gente, é muito impressionante. Eu sei que as pessoas às vezes não acreditam. Depois elas vêm contar pra mim que deu certo, assim. Fazer caminhada de 10 minutos, 3 vezes por semana, só para você quebrar o sedentarismo, já é incrível. Aí o corpo acostuma, aí você vai para 5 minutos, mais 5 minutos, né? 15 minutos, aí depois vai para 20 minutos. A coisa é ser gradativa. Então, às vezes, uma musculação 1 vez por semana. Aí vai, o corpo acostuma, aí vai para 2, sabe? Então é uma questão assim muito de novo, né? A famosa Sim. rotina, mudança de hábito, que é aquela coisa lenta e é o que mais funciona, porque é a mudança súbita, além de poder te trazer muita dor e você ficar traumatizada, ela não é sustentável, né? Verdade. Doutora, nós já estamos, como se diz, com o nosso tempo quase finalizando. Sim. E aí eu gostaria que você deixasse uma reflexão ou uma fala, algo que você quer para estar finalizando a nossa live de hoje, que o tempo passa voando. Já foram mais de 40 minutos de live e aí a gente precisa deixar salva. Teve uma certa vez a gente estava gravando e aí o Instagram corta a gente quando finaliza o tempo. Tinha tempo que eles não faziam isso comigo, de cortar a live. De repente eles voltaram a cortar. Tipo, eles estão, quando passa o tempo, E aí eles a estão... gente fica de olho no horário, porque senão finaliza e a gente não consegue salvar. Exato, exatamente. Então, gente, acho que essa conversa foi para, primeiramente, aliviar os corações, porque eu sei que todo mundo já chega na consulta com medo de ser Alzheimer, ser alguma outra coisa grave e tudo. E na maior parte das vezes é realmente um sintoma da fibromialgia. Mostrar que tem um caminho para melhora. É claro que esse caminho ele não é mágico, né? Ele não é da noite para o dia, como quase tudo na vida, na verdade, né? Porque ele exige essas mudanças de comportamento, de como é que tá, está com ansiedade, não tá? Como é que tá o sono, como é que tá a alimentação em si, a rotina dessa pessoa, se tem muita cobrança, muita correria, será que dá para aliviar um pouco essa rotina? Tá fazendo exercício físico? Então, assim, todos esses lados a gente tem que olhar. Ah, né? Será que ela tem uma boa adaptação à medicação? Tem que trocar a medicação? Enfim, são muitas coisinhas, mas são coisas possíveis, né? E é tudo um passinho de cada vez para trabalhar, né? Porque é assim que funciona mesmo. Então, não desista, né? Queria deixar esse recado de não desistir. Continuar aí nessa tentativa diária, nessa constância que é a palavra, né? E que vocês vão ver que vai aos pouquinhos vocês vão colhendo esses frutos e vai refletir melhor qualidade de vida, né? Então, tudo isso é importante. Ai, que bom que vocês estão gostando. Também vou Tá fazer... aqui o quadro de girassol. Exato. Eu também vou fazer um convite, gente. No dia 30 de maio, eu vou fazer um evento sobre fibromialgia, desvendando a fibromialgia, que vai ser um evento gratuito, que eu vou falar desses sintomas, dos passos importantes para o controle dos sintomas, né? Então, depois vocês vão lá no meu perfil, que é o @AnaJuliaReumato, e no link da bio tem inscrição lá. Certinho. Doutora Ana Júlia, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pelas informações, por ser tão clara, objetiva, viu? Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com Sim. você. Um grande abraço, pessoal. Vamos deixar a live salva, vamos deixar o contato. O pessoal está perguntando onde você atende. Atende É onde? verdade, Vamos né? deixar Eu falei, todos os contatos. atendo em Belo Horizonte, né? Vai ficar lá os Sim. contatos, mas atendo online para o Brasil todo também. Então, depois vocês entram aí em contato. Então, tá bom. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.